A conta chegou. Você sentiu no preço do pão, na carne, no aluguel. Não é uma impressão, é um fato. Enquanto a mídia e os políticos debatem abstrações, um fungo, neste exato momento, ameaça destruir até 70% do trigo mundial. Isso não é um filme. É a ameaça real de uma crise de preços de alimentos em uma escala que não vimos neste século. O pão na sua mesa está na mira. E qual é a grande prioridade estratégica de Brasília? Garantir o nosso trigo? Proteger nossas fronteiras energéticas? Não. A prioridade é vigiar você. O Drex, o Real Digital, não é sobre modernização, é sobre controle absoluto. É a capacidade do Estado de rastrear, taxar e, se necessário, congelar cada centavo que você possui, em tempo real, com um único clique. Eles te vendem a segurança da coleira digital, enquanto o mundo lá fora pega fogo. Superpotências não se importam com o seu Pix. Elas negociam o petróleo que define o preço do seu frete e da sua comida, como o Ziwei fazendo acordo sobre o petróleo venezuelano que iria para a China. Eles jogam xadrez global com navios-tanque. Brasília joga damas com o seu extrato bancário. Estão construindo a gaiola perfeita em um navio que está afundando. Eles ligam as câmeras. Os âncoras ajustam as gravatas. E a anestesia começa. A inflação cedeu. O PIB surpreendeu. Manchetes da Globo, da CNN, projetadas em milhões de telas, repetem o mesmo mantra. A economia vai bem. Uma melhora de 0,2% aqui, uma queda de 0,1% ali. É um espetáculo de precisão decimal, desenhado para acalmar. Para fazer você acreditar que a pressão no seu peito é imaginação sua. Mas você sai do transe, vai ao supermercado. O quilo da carne, o litro do leite, o pão. Os números não mentem, mas os seus olhos também não. Seu dinheiro vale menos. Isso não é um sentimento, é um fato aritmético. Então, por que a dissonância? Por que a realidade no seu bolso diverge tão violentamente da realidade na tela? A resposta é uma tática de guerra tão antiga quanto a própria guerra, a cortina de fumaça. A cortina de fumaça é projetada para desviar sua atenção. Enquanto o consórcio de mídia celebra vitórias estatísticas insignificantes, a verdadeira arquitetura do poder está sendo construída longe dos seus olhos. Eles não querem que você veja o avanço silencioso do Drex, a ferramenta que dará ao Estado visibilidade total sobre cada centavo que você ganha, gasta ou move. Fonte número 1. Eles não querem que você perceba que a censura já é uma realidade, com críticas a figuras do poder simplesmente desaparecendo das redes sociais. Fonte número 2. É a engenharia de uma gaiola digital. E o mais grave, enquanto o Estado se especializa em vigiar você, ele se torna absolutamente impotente no tabuleiro global. Enquanto a mídia daqui discute o sexo dos anjos, os Estados Unidos negociam o petróleo venezuelano que iria para a China, redesenhando o mapa energético global e ditando o preço do combustível que você paga. Fonte número 3. Enquanto celebram um PIB fictício, um fungo ameaça destruir 70% do trigo mundial, prometendo a maior crise de alimentos do século. Fonte número 4. Isso não sai no Jornal das 8. A verdade é que os números deles são uma mentira, uma distração para esconder a armadilha de soberania que está se fechando sobre nós. Enquanto o sistema aperta o cerco sobre você, o cidadão comum, a verdadeira guerra acontece sobre a sua cabeça. Eles vendem o Drex como modernização, mas é a arquitetura da vigilância total. Fonte número 1. Cada centavo, seu, rastreado. Cada transação, um dado para o Leviatã estatal. Ao mesmo tempo, críticas inconvenientes são apagadas e vozes dissidentes, bloqueadas. Fonte número 2. Uma censura velada que constrói uma cela digital. Eles querem controle absoluto sobre o que você faz, pensa e fala. É uma distração em escala nacional. Você acredita que o Brasil é um jogador neste tabuleiro global?
ingenuidade. O Brasil é o prêmio. Olhe para o nosso quintal. Os Estados Unidos estão agora abertamente negociando o petróleo venezuelano que era destinado à China. Fonte Maverick 3. Isso não é sobre direitos humanos. É um movimento estratégico para cortar o suprimento de energia de um rival. Um cheque no tabuleiro sul-americano. O Brasil, com seu pré-sal e sua posição estratégica, não é um espectador. É o próximo campo de batalha. Nossa riqueza é a nossa maldição. Soja, minério de ferro, água potável, nióbio. Cada tonelada exportada é uma peça movida no jogo entre Washington e Pequim. Sanções, acordos comerciais, pressão diplomática são apenas ferramentas para garantir o controle desses ativos. O preço da picanha que você não consegue mais comprar, o desemprego na indústria, não são acidentes. São consequências diretas de uma guerra por recursos onde o Brasil é o alvo. E enquanto as potências disputam nossos ativos, o sistema global mostra rachaduras fatais. Um fungo, invisível a olho nu, ameaça destruir até 70% do trigo mundial. Isso representa 1 em cada 5 calorias consumidas pela humanidade. Fonte Maverick 4. Não é uma crise financeira, é uma crise de sobrevivência. A maior ameaça de fome do século. O que vale o controle digital do seu dinheiro quando o pão desaparece da prateleira. Esta é a armadilha da soberania. O Estado brasileiro, obcecado em aperfeiçoar a jaula digital do cidadão, se torna completamente impotente contra os choques externos que realmente definirão nosso futuro. Ele está construindo a prisão perfeita dentro de um navio que está afundando. O verdadeiro jogo não é interno, entre esquerda e direita. É global. E a soberania que importa não é a do Estado sobre você, mas a da nação contra o mecanismo global. O Estado está obcecado, não com as fronteiras, não com as ameaças externas. A obsessão é com você. Cada centavo que você move, cada opinião que você digita. Eles chamam o futuro de Drex. Eu chamo de coleira digital. A promessa é modernidade. A realidade é vigilância total e irrevogável, como detalhado nos próprios projetos, fonte 1. E quando a vigilância não basta, a mordaça. Opiniões inconvenientes simplesmente desaparecem das redes, fonte 2. Eles estão construindo a prisão perfeita. Enquanto você se distrai com o circo em Brasília, a matemática da sua vida piora. Vamos aos números. O dólar bate R$ 5,40. A inflação oficial, aquela piada, marca 4,5% ao ano. O barril de petróleo custa $85. Agora olhe seu carrinho de supermercado, o preço da gasolina. A conta não fecha. Contra fatos, não há argumentos. Seu poder de compra foi pulverizado, e isso não foi um acidente, foi um projeto. E o perigo real? Ele não está no seu feed de notícias. Ele está nos tabuleiros de Washington e Pequim. Os Estados Unidos ditam o destino do petróleo venezuelano, ignorando a China, fonte 3. Eles controlam a energia, o sangue da economia mundial. Enquanto isso, um fungo ameaça destruir 70% do trigo do planeta, prometendo a maior crise de alimentos do século, fonte 4. O Estado que monitora seu PIX não pode fazer nada contra isso. Ele apenas assiste, impotente. Esta é a armadilha da soberania. Um Estado que aperfeiçoa o controle sobre o cidadão, mas se torna um mero espectador nas crises que realmente definirão nosso futuro. Forte para dentro, fraco para fora. Forte para te taxar em tempo real, mas fraco para garantir o diesel do caminhoneiro ou o pão na sua mesa. Eles criaram uma jaula digital perfeita, dentro de um castelo de cartas global prestes a desmoronar. E você está dentro da jaula. Eles lhe prometem uma moeda digital moderna, o Drex. A mentira,
A verdade é uma coleira eletrônica. Cada centavo seu, rastreado, taxado, programado. Enquanto o sistema aperta o cerco internamente, silenciando vozes discordantes e criando uma gaiola de vigilância, a verdadeira tempestade se forma lá fora. É a armadilha da soberania. Controle total sobre o cidadão, impotência total diante do mundo real. A fome se aproxima. Não é alarmismo, são dados. Um fungo devasta as plantações de trigo globais, ameaçando 1/5 das calorias consumidas pela humanidade. O preço do seu pão vai explodir. Ao mesmo tempo, as superpotências jogam xadrez com o petróleo mundial, desviando navios e impondo sanções que ricocheteiam diretamente na sua bomba de gasolina. O Brasil, obcecado em policiar seu próprio povo, tornou-se um mero espectador. Um celeiro que não controla o preço da própria comida. A profecia para os próximos 6 a 12 meses é matemática, não adivinhação. A pressão externa sobre alimentos e energia vai esmagar o seu poder de compra. O Estado, desesperado por arrecadação, usará a eficiência do Drex para extrair mais, não com novas leis, mas com uma vigilância fiscal implacável. O aumento de impostos não será anunciado. Ele será debitado da sua conta. O dólar a R$7? Não é uma questão de se, mas de quando o pânico se instalar e o capital buscar refúgio. O castelo de cartas fiscal brasileiro não suporta o vento que se aproxima. Prepare-se.